Seja muito bem-vindo, marqueteiro, marqueteira, se você é gestor de tráfego, se você é um gestor de mídias sociais, ou uma gestora de tráfego, ou uma gestora de mídias sociais, esse canal aqui vai te trazer informações de como você pode melhorar a performance das suas campanhas utilizando análise de dados, como você pode gerar mais resultados para você e para o seu cliente utilizando análise de dados. E aqui a gente vai sempre trabalhar com uma ferramenta chamada Locker Studio, onde você vai conseguir criar dashboards que realmente vão fazer a diferença no resultado do seu trabalho. Eu sou o Ronaldo Almeida, sou estrategista digital há mais de 5 anos, porém eu trabalho com Business Intelligence, né, essa parte de análise de dados, há mais de 20 anos. Sim, o mercado digital nem existia e eu já trabalhava isso em um outro mercado na indústria. Então, eu trouxe isso para o mercado digital. O que eu trabalhava dentro das indústrias, eu aplico hoje aqui no mercado digital. Então, fica comigo no dia de hoje para você aprender um pouco mais sobre essa ferramenta e sobre análise de dados e como ela pode ajudar você e o seu negócio. O tema de hoje é social media, como usar o Locker Studio para melhorar os seus resultados e valorizar o seu trabalho. Se você não tem aquela sensação de que o seu cliente valoriza o seu trabalho porque você não consegue passar para ele que existe uma melhora ao longo do tempo, então esse vídeo é para você. Eu já vou começar aqui mostrando um pouco do que a gente vai aprender aqui, o final do resultado, que é realmente um dashboard. Realmente, o que é um dashboard? É um relatório, né? Basicamente é isso, mas ele é interativo e a gente consegue extrair diversas informações dele para melhorar as nossas campanhas, tá bom? Então aqui, ó, eu vou para a tela do meu computador só para mostrar um pouquinho do que a gente vai conseguir ver aí ao longo deste vídeo. Então, basicamente aqui, o que eu quero mostrar para vocês, ó, é esta ferramenta. Vocês estão conseguindo visualizar aí na tela de vocês. Isso aqui é de um cliente nosso, né? E aqui, a ferramenta. Esse é um relatório de mídias sociais. Aqui a gente tem vários outros relatórios, mas basicamente aqui, ó, você tem todas as informações de novos seguidores. Aqui eu estou colocando uma data de 30 dias, quantos seguidores tem, quantos está seguindo, enfim. Quanto a gente tem de comentário, postagens, likes, a taxa de engajamento, quanto que a gente está subindo o número de, como que a gente está crescendo o número de seguidores, qual que é o nosso alcance aí ao longo deste ano, né? O nosso alcance aqui, no caso mensal, mas a gente consegue mostrar semanal. Como é que está o breakdown que a gente chama, né? Que é isso? Quantos clientes ou quantos seguidores tem nessa conta por estado, por cidade, por idade, por exemplo. Se eu clico aqui no Rio Grande do Sul, eu consigo visualizar todas as cidades aqui relacionadas ao Rio Grande do Sul e quantos seguidores tem. Então, a gente vê aqui Porto Alegre é forte, Canoas, Viamão. Mas se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, eu sei quantos seguidores eu tenho. Então, imagina que isso aqui é um negócio local, então, basicamente, os seguidores eles vão estar concentrados dentro do local, do estado e da cidade que ela está estabelecida, mas existem seguidores de outras cidades aqui também que a gente pode estar visualizando. E qual que é a faixa etária de idade que a gente tem dentro do Instagram? É essa. E essa daqui, para mim, é uma das ferramentas para o social media, ela é a mais importante, ela é a mais valiosa, que é o quê? É realmente um mapa das suas postagens, né? Então aqui você tem todos os seus posts e como que eles estão se comportando aí ao longo do tempo, né? Então nesse caso a gente está trazendo aqui todos os posts de 2024. Então você pode estar analisando aí, ó, todos os posts. Mas eu quero saber o post que teve um maior alcance. Então a gente vem aqui, clica em alcance, ele vai filtrar para nós por alcance. Ele vai dar um delayzinho porque muita coisa está aberto aqui. Então eu estou com o OBS gravando, eu estou com o Locker Studio funcionando, então o computador está um pouquinho pesado. Mas, no geral, ele não vai demorar tanto assim quando você estiver utilizando aí. É claro, precisa de uma internet um pouquinho mais veloz para que você tenha uma performance melhor, mas muito facilmente você consegue utilizar em qualquer computador. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para trazer por alcance e ele me deu
Aqui nesse caso a gente não está conseguindo trazer as thumbnails dos vídeos, né? Mas a gente consegue contornar isso e trazer aqui as thumbnails. Eu fiz esse relatório rápido para mostrar para vocês, então nesse momento eu não coloquei. Mas a ideia aqui é realmente passar que você pode colocar todas as suas postagens. Aqui tem os links das postagens. Então, por exemplo, isso aqui é um vídeo. Se eu clicar aqui nesse vídeo, ele vai me abrir lá no Instagram esse vídeo que a gente postou. Novamente, um pouco lento por conta de tudo que está aberto aqui na máquina. Mas enquanto ele abre lá, eu continuo falando aqui. Então, e aí aqui ele vai ter a taxa de quantos comentários, quantos likes, visualização aqui, tá vendo? Ó, o vídeo, depois eu vou mostrar. A gente precisa trazer video views, porque aqui ele está trazendo só as visualizações de posts estáticos e carrosséis. Então aqui a gente precisa trazer uma outra métrica aqui, e se não estiver aqui, a gente consegue trazer lá no nosso banco de dados, mas que é a visualização de vídeos. Não está aqui. Então, a gente vai alcance, visualização. Então, a gente vai fazer isso. Se você ficar aqui nesse vídeo, se você ficar aqui nesse material, você vai conseguir saber como que a gente vai contornar isso, como que a gente vai conseguir colocar aqui as visualizações. Alcance, salvamento e o total de engajamento aqui dessa postagem e o percentual de engajamento, que na verdade é uma conta de quantos engajamentos tiveram, salvamentos, curtidas, comentários, compartilhamentos, dividido pelo alcance, né? Então, 9% das pessoas que viram esse post, de alguma forma, engajaram com esse post. E aí, por exemplo, aqui a gente filtrou por alcance, mas eu poderia estar trabalhando aqui, né, no meu caso, por exemplo, como a gente trabalha em conjunto, social media com gestão de tráfego, o que eu faço? Né? Normalmente eu pego, por exemplo, alguns posts que tiveram um engajamento maior e eu faço isso no tráfego pago. Por exemplo, isso daqui foi uma campanha que a gente utilizou para tráfego pago, né, que é o check-up clínico. Então, a gente utilizou esse material. Medicina do esporte, por exemplo, teve um engajamento razoável aqui, um pouquinho mais, só que aí você vê, o alcance foi baixo, né? Então, a gente não tem, por exemplo, um alcance baixo, pouco engajamento, mas o percentual aumenta. Então, a ideia é que a gente tenha um maior alcance e um maior engajamento, né? Então, é isso que tem que trabalhar. Se você é social media, você já sabe muito bem disso, né? Que você tem que trabalhar essas duas fases, tanto o alcance, aumentar o alcance e aumentar o engajamento. É fato, quanto mais engajamento você tem, a própria ferramenta ela vai distribuir mais. Enfim, aqui você consegue utilizar esse mapa para verificar suas melhores postagens e trabalhar tanto, por exemplo, o que a gente mais faz aqui é pegar essas postagens e impulsionar elas com o tráfego pago, né, para alcançar mais seguidores, mas principalmente para alcançar mais clientes, pacientes, no caso dessa clínica. Mas você pode, por exemplo, pegar esse material que mais teve engajamento e fazer outros conteúdos relacionados com o mesmo material. Às vezes, se você está faltando ideia, você vem aqui, vê o que mais engajou e você vai lá e começa a fazer conteúdos relacionados a esse tipo de engajamento, né? Bom, vamos lá. Agora, depois a gente vai, na prática aqui, a gente vai corrigindo esses erros que estão acontecendo aqui, né? E é fato aqui, eu estou fazendo... eu não estou postando esse vídeo ao vivo, mas eu não vou editar esse vídeo, então o que acontecer aqui a gente vai resolver aqui sem problema nenhum, tá bom? Mas antes da gente chegar naquela ferramenta, eu preciso explicar algumas coisas para vocês, o porquê que você tem que utilizar isso, quais são os benefícios dessa ferramenta, e aí depois no final do vídeo a gente vai para a ferramenta propriamente dita, e no final do vídeo, novamente, como sempre, eu vou deixar aqui uma surpresa para vocês, para que vocês possam também começar aí a trabalhar. Então, basicamente aqui, por que a gente usa o Locker Studio para social media, né? Então, basicamente, para economizar tempo com relatórios manuais. Então, por exemplo, você precisa mandar relatórios primeiro, se você não manda relatório nenhum para o seu cliente, você já está com um grande problema, porque o seu cliente nunca vai conseguir ver uma percepção que o seu trabalho está melhorando ou que o seu trabalho às vezes até está piorando. Mas é importante você medir isso para mostrar para ele.
Então, se o cliente questiona você, você fala o que? Ah, não, tá bom, tá ruim, mas quanto? Como? Então, se você não faz nenhum tipo de relatório, nem que seja manual, você já está deixando dinheiro na mesa, você está deixando o cliente embora, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui, o relatório, a gente, quando a gente usa o Locker Studio, a gente faz os dashboards, o que a gente tem? A gente tem uma economia de tempo, né, com os relatórios manuais, então a gente não faz mais relatório manual, esses relatórios são totalmente automatizados, então a gente seta um horário para ele carregar, para ele atualizar os dados, e quando eu entro no Locker Studio ele está totalmente atualizado. Você economiza dinheiro com ferramentas prontas, então aqui eu vou mostrar algumas ferramentas aqui que tem no mercado, né, que são minhas concorrentes, digamos assim, mas que você paga um dinheiro considerável. Quanto custa o Locker? Quanto custa o Locker Studio? O Locker Studio ele custa R$0. Quanto custa um Google Sheet, né, que é do Google? Ele custa R$0. Então aqui você economiza muito. Você gera mais valor para o seu cliente. Então quando você realmente faz um relatório como esse, você entende quais são os conteúdos que estão mais gerando engajamento e você faz variações desses conteúdos, e aí você consegue começar a aumentar o alcance, você consegue começar a aumentar o número de seguidores, né? As visualizações dessa página, e, consequentemente, pessoas conhecem mais, melhora o branding da marca. Então você gera isso mais valor para o seu cliente. Aí uma coisa é ele perceber que as pessoas estão chegando no Instagram, outra coisa é você mostrar que realmente as pessoas estão chegando. Você consegue cobrar mais pelo seu serviço, então você mostrando o valor do seu serviço, você consegue cobrar ou um pacote mais caro, ou colocar mais serviços, ou realmente falar assim, ó, eu vou precisar ajustar o preço porque a demanda está aumentando, então eu tenho mais clientes para atender e eu não tenho tempo. Então eu preciso aumentar esse preço. Você quer ficar comigo ainda? O preço agora, a partir de agora, vai ser tanto. Não quer? Ok. Vamos partir para mais clientes com um valor maior. E conseguir mais clientes através das indicações. Porque através dos seus resultados, né? Não quer dizer que o relatório vai te gerar resultado, quer dizer que a análise das informações, dos dados da sua conta, com as ações que você vai fazer, vão te gerar mais resultados, tá bom? Então, ser reconhecido como um profissional altamente qualificado. Então, essa daqui, por exemplo, quando você está trabalhando com social media, nenhum problema, né? Você simplesmente fazer artes bonitas, fazer posts ou fazer vídeos legais, bem editados, nenhum problema com isso. Só que quando a gente fala que a gente está prestando um serviço, por mais que o cliente fale que é algo, por exemplo, bonito, no final das contas, o empreendedor sempre quer saber se está melhorando, se o resultado está chegando ou não. Então, é importante sim, mesmo que você faça um briefing com o seu cliente e ele fale, não, eu só quero um Instagram bonito. É importante que você sempre esteja alinhado com ele sobre crescimento, porque é através disso que você vai conseguir gerar esse sentimento de valorização, tá bom? E basicamente, o que é um Locker Studio, principalmente para social media, né? O Locker Studio é uma ferramenta poderosa para transformar dados brutos das redes sociais em insights valiosos. Então, você pegar aquele monte de informação é, sem conexão, sem nenhum tipo de tratativa, né, dessa informação, ele não vai te gerar nada. Agora, se você pegar essas informações, colocar ela de forma coerente dentro de um relatório, você vai conseguir extrair ali ações de melhoria. E o Locker Studio, como a gente está vendo aqui nessa imagem, ele conecta com Google Ads, Google Analytics, que mais aqui? Com Google Sheet, com toda a esfera do Google, ele conecta, e com mais diversas outras ferramentas, algumas pagas e outras gratuitas. Mas o que a gente vai mostrar aqui é totalmente pago, você não precisa gastar R$1 para utilizar essa ferramenta. E o que ele não é? Assim como outros sistemas, por exemplo, que você tem lá a MLabs, né, que faz isso, se eu não me engano é assim que se escreve, a HotSuite, que também faz a questão de programação de postagens. O Locker ele não programa nada, ele simplesmente é um dashboard. Você tratar suas informações lá dentro dele. Então ele não tem nenhum tipo de programação de post ou enfim, que o social media
acaba utilizando isso no dia a dia do seu trabalho. Então, o Locker não faz isso, tá bom? E quais são os benefícios de usar o Locker para você, social media? Primeiro, visualizar o desempenho das suas campanhas de forma clara e objetiva, né? Por exemplo, você coloca um post aqui, você foi lá, fez uma postagem, você quer saber como que ele está performando. Então, você tem a total condição de verificar aqui como que ele está. Eu quero ver em comparação com os outros posts também. Você consegue visualizar aqui. Eu quero ver, por exemplo, se o meu engajamento está aumentando, está diminuindo, se o número de seguidores está aumentando, está diminuindo. Então você consegue ver por aqui. Economizar dinheiro, otimizar esforços de marketing, tomar decisões baseadas em dados reais e não em suposições. Então aqui, a gente combate o achismo. A gente combate o achismo. Aqui a gente não quer realmente que ninguém trabalhe com, eu acho que foi bom esse post. Não, eu tenho certeza que foi bom. Esse eu tenho certeza que foi ruim. O que a gente errou aqui? O que dá para melhorar? Então, esses são os benefícios, né? E qual que é o prejuízo de você não usar, de você não começar a usar o Lock Studio para o social media? Você pode perder oportunidades valiosas, continuar investindo em estratégias que não funcionam. Então, você pode continuar lá. Você está lá dentro da sua estratégia de conteúdo, postando conteúdo, e a taxa de engajamento só cai e os seguidores só diminuem, ou eles não crescem numa taxa considerável. Então você começa a ter realmente prejuízo aí do seu tempo e principalmente do dinheiro do seu cliente, né? Então, chega de desculpa, você não tem opção, né? A ferramenta, ela é simples de utilizar, ela é gratuita, ela está disponível para todas e você consegue automatizar para não ficar gerando relatório todos os dias. Então, assim, não tem desculpa para você não começar a utilizar hoje o Locker. Aí você vai falar assim, Ronaldo, eu não tenho habilidades, digamos assim, eu não tenho habilidade com números, né? Com o Excel, no caso do Google Sheets, é extremamente simples, né? Extremamente simples. Então você vai ver que eu vou fazer aqui um passo a passo rápido para mostrar para vocês uma introdução que seria, né? Aqui não é uma aula do zero de como mexer no Locker Studios. Então isso aqui é só para te dar um gostinho para você começar a pesquisar sobre essa ferramenta, começar a usar essa ferramenta e se ficar dúvidas durante a utilização dessa ferramenta, você volta aqui nesse canal, você digita nos comentários ou você vai lá no Instagram, ronaldo.dash.pro e começa a me seguir. Eu criei esse Instagram só para falar de dashboard, tanto para gestor de tráfego quanto para gestor de social media. Então, se você tiver alguma dúvida, você me manda lá que eu vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? E a gente tem um grupo no WhatsApp também, é um grupo que já tem bastante tempo e o pessoal troca bastante informação lá também. Se você quiser entrar nesse grupo, deixa nos comentários aqui que eu vou estar adicionando você lá, tá bom? Então, bora para a prática. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, definir os indicadores do trabalho, criar sua base de dados no Google Sheet e criar seu relatório no Locker. Então, assim, são esses 3 passos básicos que a gente vai ter que fazer para você conseguir aí ter resultado. Então, a gente vai novamente aqui. Então, o que a gente falou lá que vai fazer? Então, indicadores. Dos indicadores, a gente cria nossa base de dados. Da base de dados, a gente faz o nosso Dash Pro. Né? Então, os indicadores, quando que a gente define indicadores de uma campanha, né? Por exemplo, social media, a gente vai definir isso na primeira reunião com o cliente. Fechou com o cliente? Fechou. Então, a primeira reunião, tem que perguntar para ele, falar assim, qual que é o seu objetivo com esse trabalho? Aí ele vai falar assim, não, eu quero um Instagram bonito. E a partir de hoje você nunca responde ok quando ele te falar, eu quero um Instagram bonito. Você vai falar assim, não. Assim, ok, o Instagram bonito é minha obrigação deixar, né? Mas vamos falar de números. Hoje você tem 200 seguidores. Quantos seguidores você quer ter daqui 6 meses? Aí ele vai falar assim, eu gostaria de dobrar. Então eu gostaria de passar para 400 seguidores. Beleza, daqui um ano. Quanto?
Ah, eu queria ter 1.000 seguidores. Ok, beleza. E vamos falar de seguidores. Qual que é uma outra métrica muito importante, por exemplo, para quando a gente está falando de social media? Hoje a gente sabe que o Instagram ele vai estar te mandando, ele vai estar referenciando para você vários conteúdos de pessoas que te seguem e de pessoas que não te seguem, certo? Então, não só a métrica de seguidor é importante, mas a métrica de alcance é tão importante quanto a de seguidor, porque quando você alcança as pessoas, então aqui a gente tem seguidor e aqui a gente teria uma outra métrica de alcance. Porque essas pessoas estão vendo a sua marca também. Por mais que elas não te seguiram, não tomaram uma ação para te seguir, porque às vezes o post não tinha nenhuma chamada para ação para seguir, mas elas estão vendo. Então, assim, medir esse alcance é importante para o seu cliente também, para ele entender que pessoas estão vendo o seu material. Engajamento também. Né? Beleza, o pessoal está vendo, mas como é que está o engajamento? Curtidas, comentários, compartilhamentos? Né? E agora, principalmente, né, o direct, chamada de pessoas ali pelo direct, né? Então também é um engajamento muito bem visto hoje pelo pessoal da Meta, né? E aí depois a gente vai fazer nossa base de dados. Aqui a gente vai utilizar hoje o Adveronix para puxar os dados do Instagram. Ele também puxa dados do Facebook, se precisar. E a gente vai utilizar também aqui o nosso Google Sheets. Então a gente vai utilizar essa duplinha aqui. E para o nosso dashboard, a gente vai usar o nosso bom e velho Locker. Então é basicamente isso aí que a gente vai fazer, tá bom? Aqui eu vou trazer alguns indicadores básicos, mas aí você pode brincar com isso quanto você quiser. E vamos para a prática. Ok? Bora lá. Bom, primeira coisa que eu falei para vocês que a gente precisa definir esses indicadores. Então, a partir do momento que você definiu os indicadores, suponhamos que a gente definiu aqui que vai ser engajamento e vai ser seguidor. Aqui, quando a gente utiliza essa ferramenta do Adveronix, ele consegue puxar dados de diversas ferramentas, tá vendo? Só que, o que acontece? Né? Nessa questão de seguidores, vocês vão perceber que o Adveronix ele não consegue te trazer seguidores por data. Né? Então ele não consegue, ele não tem essa capacidade de estar te trazendo seguidor por dia tal, seguidor por dia tal. Então o que a gente utiliza aqui? A gente utiliza uma outra ferramenta que é do próprio Google Sheet com uma codificação, com programação. Então isso eu não vou entrar em detalhes hoje nessa ferramenta, eu só vou mostrar para vocês que aqui, ó, quando você vai lá no Apps Script, que é como se fosse uma linha de programação aqui do Google Sheets, calma, isso aqui, se você quiser usar isso aqui para o seu cliente, eu te mando esse código aqui, você só copia e cola para utilizar com o seu cliente. Enfim, mas o que esse código faz? Ele vem aqui e pega essas informações, ó. Qual que é o dia, quantos seguidores, quantos eu estou seguindo, quantos posts eu tenho, quais foram os likes dos últimos 12 posts, comentários dos últimos 12 posts e a taxa de engajamento. E aqui eu faço uma continha de novos seguidores e aqui é uma continha de quantos posts eu estou fazendo. E aí eu faço isso e roda essa macro que a gente chama, ela roda todos os dias e ela fica capturando essa informação todos os dias aqui. Dessa forma, eu consigo fazer essa linha do tempo de seguidores. Então, essa é a minha primeira base de dados. Né? E aí eu utilizo um código um pouquinho extenso, mas basicamente aqui, ó, se você tiver esse código para utilizar aí no seu Locker Studio, a única coisa que você precisa mudar é essa informação que você consegue lá dentro do site do Instagram. Né? Você pega isso daqui, copia do seu cliente, cola aqui que vai funcionar perfeitamente. E coloca o ID aqui do seu cliente, tá bom? Mas isso daqui hoje não é uma aula de Adveronix, eu só estou
não é uma aula de Google Sheets ou de Veronix. Eu só estou mostrando o caminho que você pode seguir. Se você quiser que eu faça um vídeo, uma aula explicando detalhadamente como você faz esse passo a passo, deixa nos comentários aqui que eu vou fazer uma aula passo a passo para você conseguir essa informação aqui, tá bom? Então, eu consegui as informações de quantidade de seguidores aqui nessa aba. Eu vou limpar aqui, ó. Isso daqui é dados de tráfego, então eu vou ocultar. Vocês não precisam disso, porque a gente está falando aqui de social media. Isso aqui são dados de criativos, então também a gente não vai utilizar. Então você está vendo que toda vez que entra um cliente, né, que eu faço a reunião com o cliente, eu defino lá os indicadores com o cliente, eu monto uma planilha de base de dados do cliente. Então, é assim que funciona aqui a rotina. O cliente entrou, fez a reunião, definimos os indicadores, a gente vai lá e faz uma planilha com toda a base de dados do cliente, tanto de social media quanto de gestão de tráfego, tá bom? Então, eu vou ocultar aqui, ó, tudo que não tem relação com o nosso social media aqui, para vocês verem que não são coisas, não é nenhum bicho de sete cabeças. Por exemplo, uma planilha, que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sou uma pessoa mais artística, né? E não sou, não sou tão de dados, tão analítica, enfim. E aí vocês olham para isso, vocês já ficam todos malucos, todas malucas, né? Então, basicamente é o que a gente está trabalhando aqui. Eu estou trabalhando com essa aba, que é a aba de quantos seguidores e a taxa de engajamento. Eu estou trabalhando com esta aba aqui, que aí aqui são todos os posts que eu puxo lá do Instagram, tá vendo? Que vem o link, vem a descrição, vem aqui toda a parte de informação que eu preciso. Aqui tem uma informação, né, por semana, né, semana a semana, de quantas impressões, quanto de alcance que está tendo. E aqui eu trago alguns dados, por exemplo, como os dados de cidade, região, quantidade de seguidores por essas cidades e regiões. Aqui por gênero, por idade. E aí depois eu faço uma continha aqui só para sumarizar essas informações aqui para aparecer de uma forma melhor lá. E é isso. Basicamente são essas informações. Tudo isso eu utilizo aqui, ó, o Adveronix. Ronaldo, o que é Adveronix? Toda vez que você chegar dentro do Google Sheets, você vai ter a opção de instalar, né, esses add-ons aqui. Então, quando você clica em instalar add-ons, né, em gerenciar add-ons, são várias ferramentas que tem dentro do Google Sheet, desenvolvida por outras pessoas, que você pode instalar. Se você vier aqui e digitar Adveronix, você vai ver que existe o Adveronix e você pode instalar ele também aí dentro do seu Google Sheets, tá bom? Instalou ele aí dentro do seu Google Sheets, você precisa, né, logar na sua conta, você precisa colocar todas as contas que você quer gerenciar aqui. Por exemplo, esse plano é um plano trial, só que quando eu preciso, por exemplo, aqui manda eu fazer um upgrade, tá vendo? Ele fala que eu tenho uma quantidade de informações. Esse é o ponto negativo do Adveronix, porque quando ele chega numa quantidade de informação, o que você tem que fazer? Vir aqui e dar um refresh. Ele volta ao normal. Só que quando ele chega no número de linhas de informação, ele para de atualizar automaticamente. Isso acontece de quanto em quanto tempo? Depende muito, né? Às vezes, uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu venho aqui, dou um refresh e ele continua atualizando, tá bom? Aqui eu tenho vários relatórios que eu puxo de forma automatizada. E aí eu tenho um schedule aqui, e aí ele me fala, por exemplo, todo dia 6 da manhã, esses são os relatórios que ele atualiza automaticamente, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faria para puxar? Ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou puxar esse aqui do zero, tá bom? Esse daqui que é um dos mais importantes. Então vou criar uma outra coluna aqui,
uma outra aba, só para exemplificar. Baixei o Adveronix, vim aqui, coloquei Instagram. Você vai ter que adicionar uma conta, pode adicionar a conta, ele vai linkar com o seu Facebook, você vai lá e coloca as contas que você quer linkar. Aqui no meu caso já está linkado. E aqui você já tem alguns relatórios padrão do próprio Adveronix, né? Que ele já vai te dar um relatório de insights, métricas diárias, métricas semanais, enfim. E aqui ele vai te dar Post Insights, Story Insights, Video Insights. Então, ele vai te dar essas ferramentas aqui. Eu vou adicionar aqui uma informação que faltou lá naquela outra, que eram Video Views e Video Thumb. Video Thumbnail. Que faltou naquela nossa informação, tá bom? E vou vir aqui, vou colocar aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode deixar sempre para ele puxar. Se você está gerando relatório sempre em 30 em 30 dias, você pode deixar ele aqui, ó, para gerar de 30 em 30 dias, ou nesse mês, ou nos últimos 30 dias. No meu caso aqui, ó, eu vou gerar do ano inteiro, tá bom? Vou dar uma opção aqui, vou incluir aqui e vou querer salvar esse relatório. Sim, vou dar o nome de Instagram, IG Posts Aula. E vou dar um rodar. Ele vai demorar um pouco mais, por quê? Porque é o ano inteiro de informação. Então, ele vai estar rodando aqui até trazer esse ano inteiro de informação. Ó, foi bem rápido, tá vendo? Vamos ver aqui se ele trouxe as informações de visualização de vídeo. Ele não trouxe, mas pelo menos ele trouxe as thumbnails dos vídeos aqui, né? Mas ele trouxe essa visualização zerada. Então, vamos ver se a gente colocar mais uma informação aqui, ele traz para a gente. Media Plays. Vamos ver. Vamos dar um gerar novamente. Ele vai sobrescrever essa informação e a gente vai saber se ele trouxe a quantidade de plays que deu nesse vídeo, tá bom? Se não, a gente tem um caminho um pouquinho diferente para fazer, que daria um pouquinho mais de trabalho, então aí eu não vou mostrar nesse vídeo, mas eu faço um novo vídeo aqui para mostrar para vocês. Ó, eu estava clicado nessa célula aqui, então ele começou o relatório daqui. Então isso é um problema que pode acontecer. Como que a gente resolve isso? Eu posso clicar aqui na primeira célula, na A1, e dar de novo um. Então sempre oriente-se para que esteja sempre clicado na célula A1. Mas depois que a gente salvar ele aqui numa próxima, ele vai sempre trazer aqui o nome da planilha que a gente salvou, no caso aqui está a página 33, e a célula que a gente quer rodar aqui. Então não terá mais esse tipo de problema depois. Vamos ver se ele trouxe as visualizações dos vídeos. Trouxe. Então beleza. Então a gente já sabe que para que a gente consiga ver a quantidade de visualização de vídeos, então é Media Plays e não Video Views, ok? Então a gente tem aqui, ó, essa base de dados, né, que está na página 33, mas eu vou colocar aqui, ó, IG Post Aula, só para a gente fazer o caminho completo lá dentro do Locker. E aí eu trago também aqui as informações por semana e aqui os dados demográficos, como eu já mostrei nessa aula. Mas, basicamente, a gente fez, por exemplo, se você quiser só um material, somente o material dos posts, você já pode simplesmente fazer uma aba, que seria essa aba. Lá dentro do Locker Studio, por exemplo, né? Eu não vou fazer aba de seguidores, não vou fazer nada dessas informações aqui, por exemplo. Eu só quero realmente trazer as informações para o meu cliente dos posts que eu estou fazendo. Então, eu vou deletar isso daqui e a gente vai criar uma do zero. Essa tabela do zero.
se ele me ajudar. Eu vou fechar esse daqui, vou fechar isso daqui e vou fechar isso aqui. Beleza. Então aqui, ó, o que a gente faz no Locker? Eu vou adicionar um novo gráfico e eu vou colocar uma tabela. E eu vou colocar essa tabela aqui, ó, com mapa de calor. Eu vou adicionar ela aqui. Dentro do seu Locker Studio, bem provável que você não vai ter todo esse trabalho aqui que eu estou tendo, né? Porque além de estar fazendo o relatório, eu estou com o OBS gravando, então ele pesa um pouco mais o computador. Então isso dificulta eu mostrar aqui para vocês, mas vai dar certo. Tenha um pouquinho de paciência e é bom que eu vou devagar e vocês conseguem acompanhar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é linkar essa tabela aqui com aquela aba da planilha lá. Então a gente vem aqui, ó, em Data Source, então, e vou adicionar uma data, né? Então vou adicionar um banco de dados. Então, se o seu, depois eu vou mudar isso para português nas próximas aulas para ficar mais fácil. E aí o Locker Studio ele vai falar assim, tá, de qual base de informação você quer que eu trago isso? Do Excel, do próprio Locker, de BigQuery, Google Analytics, Google Ads. Ele dá pra gente aqui centenas de opções, né, de opções que estão dentro da própria conexão nativa e depois de outros parceiros que também fazem conexão. No nosso caso aqui, a gente vai no bom e velho Google Sheets. Então eu vou clicar aqui, né, dentro dessa planilha que a gente está trabalhando. E dentro dessa planilha que a gente está trabalhando, a gente tinha colocado o nome daquela aba de IG Post Aula, tá vendo? A gente tem muita aba dentro desse Google Sheets, mas no caso de vocês poderia ter uma só, né, se é isso que vocês estão fazendo. Clica nela e dá um adicionar. Deu um adicionar, ele vai buscar, ele vai conectar essa base de dados que está lá dentro do Google Sheets com o Locker Studio. Feito isso, as informações elas já vão estar disponíveis para a gente estar trabalhando. Nesse caso, por exemplo, aquele relatório do Google Sheets, ele não te dá a possibilidade de você trazer a data desse post. Esse é um dos pontos que eu acho que é um déficit daquele relatório, que dá para contornar com uma ferramenta paga, que é o Make. A gente consegue trazer essas informações todas por lá. Mas, o que você pode fazer é gerando, cada mês você gera uma aba daquela. E aqui você vai ter uma planilha com 12 abas, uma aba de cada mês, né? E aí você puxa a informação mês a mês dos posts. Então, isso também é possível de você fazer. Mas, se você faz um relatório mensal, você consegue pegar aqueles posts e colocar eles todos em uma mesma planilha, né? Então, vamos lá. Dimensão de data, a gente não tem nesse caso, tá bom? Qual que é a dimensão que a gente quer trabalhar aqui nesta tabela? A gente quer trazer aqui, ó, os posts. Então, o que a gente vai trazer aqui, ó? Mídia URL. Quando a gente coloca mídia URL, ele traz esse linkzinho aqui, ó, que é o link da mídia, tá vendo? Mas a gente não quer. Quando a gente clica aqui no editar, a gente tem dois tipos. A gente tem aqui URL e a gente tem imagem. Se a gente escolhe imagem, olha lá o que acontece, tá vendo? Ele traz para nós a imagem do post. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a imagem ou, no caso aqui, ele não traz as thumbnails de vídeo.
mas a gente tem uma opção aqui de fazer uma fórmula calculada para ele trazer sempre as duas coisas, tá bom? Depois a gente faz isso. Aí aqui eu vou colocar as minhas métricas. Eu quero impressão, eu quero, no meu caso aqui vai estar tudo em inglês, mas se no de vocês estiver em inglês, vocês já vão se acostumando. Alcance é reach. Eu quero, impressão já foi, alcance já foi. Eu quero salvamentos. Eu quero comentários. Eu quero likes. E eu quero tá bom, né? Ok. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente pode entrar em editar o campo e colocar aqui, ó, visualização. Porque principalmente se você vai mandar isso para o seu cliente, ele não vai saber, por mais que você trabalhe com o relatório e saiba que impressions, apesar de morar nos Estados Unidos, meu inglês não é muito bom. Você vai ver que alcance, seu cliente não tem a obrigação de entender essa tradução, tá bom? Aí aqui, saves, você vai colocar salvamento. Comentário. Vou colocar comentário. Likes é like. E aqui a gente vai colocar o media plays lá, né, que é a quantidade de visualizações de vídeo. Aí aqui são duas coisas, né, que a gente precisaria fazer para deixar essa planilha mais compacta e a gente precisaria fazer uma fórmula para juntar a visualização de vídeo com a visualização de imagem, para não ficar essas duas aqui. E a gente precisaria fazer uma outra fórmula para aparecer sempre a thumbnail, tanto de vídeo quanto thumbnail de imagens estáticas. Mas a gente não vai fazer isso nesse vídeo, tá bom? Porque vai demorar um pouquinho mais, eu já estou com 43 minutos de aula e minha meta aqui é terminar em 40 minutos. Então, ó, se eu clicar com o botão direito, resize coluna, né? Enfim, depois eu vou traduzir para o português. Para a gente modificar as colunas, e aí eu deixo essa aqui na primeira opção, que aqui está Fit by Data, e ela vai ficar assim, totalmente desproporcional. Vamos ver aqui. Distribui. Beleza. Então é a segunda opção, que vai distribuir de forma padrão todos os nossas colunas. Enfim. Então aqui você tem todas as informações de todos os posts, e aí você consegue filtrar isso, você consegue classificar isso, enfim, várias coisas que você consegue fazer. Eu só vou criar aqui, para mostrar para vocês que a gente pode criar um campo calculado. Eu vou criar aqui a porcentagem de
porcentagem de engajamento. E aí é uma conta, ó. É uma conta de, por exemplo, eu somo, né? Uma soma. Vou colocar aqui, ó, mídia, total interações, que são todas as interações, dividido pela soma do alcance. Ah, Ronaldo, isso aí tá ficando muito complicado. Não, gente, é matemática aqui, ó. Então, assim, quantas interações eu tive dividido pelo número de alcance que eu tive. Ou seja, ele vai me trazer um percentual aqui, vai ser um percentual, né? E aí eu deixo ele aqui com duas casas, um percentual. Ele vai me trazer esse percentual de quantas pessoas estão interagindo baseado na quantidade de pessoas que estão vendo. Isso vai me trazer uma das métricas principais que vocês vão utilizar aí nos seus posts, que é o percentual de engajamento. Então, quando a gente fala, meu post flopou, o engajamento foi baixo. Nossa, meu post viralizou, o engajamento foi muito alto. Então, por exemplo, se isso é uma métrica importante, você vem aqui e classifica ela para aparecer do maior para o menor. Então, 38% aqui de engajamento foi essa postagem aqui. Só que o alcance foi bem baixo, né? Então, assim, o alcance foi baixo, enfim. Então, o que seria ideal aqui? Talvez fazer uma fórmula em que ela ponderasse tanto o alcance quanto o engajamento, né? Ou senão você vai fazer essa análise, né? Você vai fazer essa análise sozinho. Então, ok, o engajamento de um baixo alcance, ou você pode pôr um filtro aqui, ó, alcance menor que 100, eu não quero ver, para ver o engajamento. Então também tem a opção de a gente colocar esses botões de filtros aqui, né, que no Locker Studio dá para fazer um monte de coisa, e eu vou fazer uma playlist aqui dentro do canal, ensinando passo a passo de todas as funcionalidades aqui do Locker Studio, porque tem muita coisa que a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar, por exemplo, mapas, né? Se a gente tivesse informação da região da pessoa, a gente consegue utilizar mapas. Tem vários tipos de gráficos, funil, enfim, tem muita informação aqui que a gente consegue utilizar. A gente consegue colocar vários tipos de controle de filtro para a gente trabalhar aqui dentro. Uma outra coisa legal que a gente pode colocar nessa aba aqui, ó, é o link. Por exemplo, se eu não me engano, é esse Media Permalink. O que acontece quando a gente coloca esse link? Por exemplo, a gente quer fazer a gente quer visualizar um vídeo, né? Provavelmente o vídeo, como a gente não fez a fórmula para acertar essa questão da visualização da mídia dele aqui, vocês vão ver que o vídeo provavelmente não vai aparecer. É que essa conta aqui a gente faz muito pouco vídeo, né? A gente faz mais postagem mesmo, que a nossa ideia aqui é focar muito em tráfego pago e na verdade o Instagram a gente não pode deixar ele morrer. Mas apesar que você percebe que uma coisa ajuda a outra, né? Então no nosso caso aqui, como a gente faz muito tráfego pago para esse cliente, acaba que por exemplo, o alcance dele é grande, né? Principalmente por conta do tráfego. Né? Quando a gente olha aqui o alcance, 11 mil contas, 12 mil contas, o alcance é bem considerável, mas também porque a gente roda muito tráfego aqui, né? Só que tanto o tráfego quanto a gente postando conteúdo diariamente, a gente vê que tem uma crescente aqui, né, dos seguidores. Então, não é uma conta que fica parada, não. Todos os dias chega gente nova aí, seja pelo tráfego, seja pelo próprio orgânico, tá bom? Mas o que eu queria falar, assim, você clicou aqui, ele vai te levar para a postagem lá do Instagram, tá vendo? Ele vai abrir a postagem do Instagram e você vai conseguir visualizar aqui qual foi esse post. Se você tem dúvida, o que aconteceu, o que eu falei, apesar de você conseguir colocar a descrição aqui, só que eu acho que fica muito poluído, mas você pode clicar e ele vai carregar lá dentro do Instagram o post que você fez, tá vendo? Então ele carrega aqui. Então é isso que acontece. Bom, basicamente é isso, né? Isso não foi uma aula de Locker, tá? Qual que é o objetivo desse vídeo aqui? O objetivo desse vídeo é mostrar essa ferramenta, se você não conhece ou se você já conhecia e às vezes achava que isso não podia ter funcionalidade para você como um social media, é mostrar que sim, essa ferramenta tem funcionalidade para você. Você pode extrair muita coisa daqui. Então, o que normalmente a gente faz aqui
é pegar, por exemplo, desse cliente, nem tanto que a gente não faz um trabalho orgânico muito grande, mas normalmente a gente pega os posts que estão com uma taxa de engajamento maior e a gente faz variações desses posts, ou principalmente o que eu mais faço é pegar esse post que deu certo no orgânico e aí eu vou lá e boto tráfego pago nele, né? E aí assim o conteúdo começa a alcançar mais gente e aí trazer muito mais cliente e principalmente seguidores aí para as contas, tá bom? Então, basicamente isso que a gente tem para mostrar. Esse é um relatório muito básico, daria para vocês fazerem várias outras coisas aqui com esse relatório, né? Com as informações que a gente consegue trazer lá do Adveronix, ou, por exemplo, você pode trazer isso também pelo Make. Se o seu cliente faz, por exemplo, Stories, ele é forte no Stories, a gente tem um trabalho, a gente tem uma automação que consegue capturar todos os Stories, salvar esses Stories e depois trazer isso para um dashboard, todos os Stories, qual foi a taxa de visualização, né? Se teve engajamento naquele Stories, a gente consegue trazer todas essas informações dia a dia. Então, você tem um banco de análise dos seus Stories aí, se o seu cliente trabalha muito com Stories. Então, isso aqui é uma ferramenta imprescindível para você, social media. Agora, se você quiser receber esse locker aqui que eu acabei de montar, eu montei isso aqui para essa aula. Se você quiser receber esse exemplo de locker junto com o Google Sheets, você deixa no comentário desse vídeo aqui, quero receber esse exemplo, que eu vou mandar um link para você mandar, para você acessar e baixar esses materiais, tá bom? Claro, você precisa seguir esse canal, você precisa seguir esse canal e seguir a gente lá no Ronaldo. Bora para cá. Então você segue lá. Então, o que você precisa fazer? Você precisa seguir o Ronaldo.dashpro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Lá no Instagram. Você precisa seguir esse canal aqui e colocar um comentário. Então, seguir o canal e comentar. E vamos lá, deixar um like nesse vídeo, né? Porque você chegou até aqui. Então, você precisa fazer essas 3 coisas e eu vou responder seu comentário com um link para você poder acessar todo esse material aqui. E aí você pode só simplesmente pegar a sua base de dados, colocar a sua base de dados, o seu relatório já está pronto aí para mostrar para o seu cliente, tá bom? Então, eu espero você para os nossos próximos vídeos e muito obrigado você que ficou aqui até o final desse vídeo. Um grande abraço para vocês.